Oi pessoal, tudo bem? Eu vou conversar com vocês sobre a história do povo negro. A história desse povo é muito mais antiga, bonita e vasta do que a gente conhece. Por isso, eu quero contá-la para vocês do jeito certo. E para fazer jus a toda boa história, eu vou começar com Era uma Vez. Vem comigo. Era uma vez, há mais de 2000 anos antes da Era Comum, um continente chamado África. Um continente enorme, cheio de povos e culturas, todos muito diferentes entre si. Hoje em dia, a gente só lembra geralmente da civilização egípcia, e mesmo assim muita gente esquece que o Egito fica na África e que muitos faraós eram negros. Mas mesmo assim, havia muitos reinos com cultura e arquitetura tão impressionantes quanto a egípcia. Um deles foi o Império de Axum, que dominou o nordeste da África e era uma das 4 maiores potências do mundo em sua época. Havia também o Império Songhai, famoso por seus palácios e fortalezas e por ter um exército de mais de 200 mil homens. E havia também o Império de Gana, que dominou a África Ocidental durante toda a Idade Média. Historiadores contam que havia tanto ouro em Gana que até os cachorros usavam joias feitas desse metal. Esses são apenas alguns das dezenas de exemplos que poderíamos dar de reinos bem-sucedidos no continente africano. Além do ouro, grandes exércitos e monumentos até mais suntuosos do que as próprias pirâmides, esses povos tinham em comum o fato de também serem ricos em algodão, de dominarem a tecnologia da fusão dos metais e fabricação de tecidos e manterem relações comerciais e trocas culturais e tecnológicas com outros povos, inclusive de outros continentes, como os chineses, indianos e os europeus. É importante lembrar que durante a Idade Média, enquanto esses reinos que eu falei floresciam, a Europa passava por uma de suas maiores crises, enfrentando epidemias e fome, o que matou uma grande parte de sua população. Até o século XV, os países europeus mantinham relações diplomáticas boas com diversas nações do continente africano, comercializando diversos tipos de mercadorias. No entanto, a partir das grandes navegações, que foi a forma que as monarquias europeias encontraram para expandir seus domínios e aumentar seu capital, as coisas mudaram bastante. Para suprir a crescente demanda por mão de obra para a exploração dos novos territórios conquistados, principalmente aqueles do Novo Mundo, que é como eram chamados o território das Américas, os europeus passaram a operar com um sistema de exploração do trabalho baseado em dominação e começaram a traficar pessoas que eram feitas prisioneiras em guerras entre nações africanas e transformá-las em escravos. A diferença entre o sistema escravocrata inaugurado pelos europeus e aqueles já conhecidos e praticados por outros povos no mundo, como os gregos, os indígenas nas Américas e os próprios africanos, foi a proporção que essa prática tomou até se tornar a base de um sistema econômico inteiro, o capitalismo. Para se ter uma ideia, estima-se que cerca de 12,5 milhões de pessoas foram sequestradas e traficadas do continente africano para as Américas. E isso pode ter chegado até 15 milhões se a gente considerar as pessoas que nasceram em cativeiro e que morreram na travessia entre os dois continentes. Outra característica particular desse sistema de escravidão europeu foi o racismo. Até essa época, o conceito de raça não existia. As nações do continente africano ou das Américas ou em outras regiões do mundo, elas não se diferenciavam pela sua aparência física. Elas se diferenciavam pelas suas práticas culturais e políticas diferentes, assim como acontecia no continente europeu, em que o fato de aqueles povos terem a pele mais clara daquela região da Europa não dava a eles nenhum senso de unidade. Então, França era França, Portugal era Portugal, França e Espanha era Espanha, e isso não impedia que entre eles houvesse nenhum tipo de conflito. Mas, para tentar justificar e normalizar a prática de exploração cruel do povo que vinha do continente africano, os europeus se debruçaram, se basearam na falsa ideia de que características físicas dividem humanos em níveis diferentes, de capacidades diferentes de desenvolvimento. E aí eles atrelaram aquelas características das pessoas que vinham do continente africano, de pele escura, ao sinal de subdesenvolvimento e de menores capacidades. E aquela ideia de progresso e desenvolvimento ficou associada somente às pessoas como eles, os exploradores que tinham a pele clara. E foi daí que surgiu o conceito do negro e do branco.
Pessoas negras, elas não eram consideradas seres humanos, elas eram consideradas mercadorias, animais de carga. Depois de sequestradas e vendidas, elas eram colocadas em navios chamados tumbeiros, navios negreiros, onde eram transportadas para a terra onde seriam escravizadas. Durante essas viagens, que podiam durar até 2 meses, elas viviam basicamente em porões acorrentadas, recebiam pouquíssima comida e água e viviam em péssimas condições de higiene. E tudo isso, somado às doenças que atacavam a tripulação, fez com que uma enorme quantidade de negros morresse no caminho e fosse atirada ao mar. A quantidade de pessoas mortas, de negros mortos, foi tão grande que isso mudou o hábito dos cardumes de tubarão do Oceano Atlântico, fazendo com que eles mudassem as suas rotas dentro do oceano e fossem atrás desses navios negreiros em busca de comida fácil. Toda essa situação fez com que os negros começassem a se organizar no sentido de resistir a essa escravidão e começaram a organizar fugas e a criar comunidades armadas de negros fugitivos. A maior delas, o Quilombo dos Palmares, que chegou a ter mais de 20 mil habitantes, resistiu por mais de 100 anos ao ataque dos brancos, até o ano de 1695, quando seu último líder, Zumbi dos Palmares, foi morto em uma emboscada. Os negros que não conseguiam fugir ainda assim resistiam a essa situação através da organização de revoltas e motins. A revolta mais importante conhecida aqui no Brasil foi a Revolta dos Malês, que recebeu esse nome porque foi provocada pela etnia malê, de origem muçulmana, lá no continente africano. A Revolta dos Malês aconteceu em Salvador, na Bahia, no dia 24 de janeiro de 1835. Essa revolta, por sinal, ela foi inspirada pelo haitianismo, que é como ficou chamado o movimento revolucionário dos negros escravizados no território onde atualmente fica o Haiti, em que eles, através da luta armada, dominaram o território e proclamaram a própria independência. A Revolta dos Malês foi só um dos vários diversos movimentos de resistência que aconteceram aqui no Brasil durante o período escravocrata. Esse processo de escravização aqui no Brasil não foi em momento nenhum tranquilo, não houve passividade. No entanto, há poucos documentos sobre esses eventos aqui no nosso país. Aliás, muita gente prefere lembrar da participação de intelectuais, de artistas e políticos nesse processo de abolição. Não há como negar a importância deles nessa luta. No entanto, é preciso também dar o protagonismo desse momento da nossa história às pessoas escravizadas que também estiveram à frente desse movimento de liberdade das pessoas negras, sem, claro, esquecer de pessoas super importantes como o advogado Luiz Gama, que conquistou a alforria de muitas pessoas escravizadas aqui no Brasil, bem como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. A abolição da escravidão não foi um presente da princesa Isabel aos negros. Na verdade, a ausência de seu pai, o imperador Dom Pedro II, que estava na Europa, enfraqueceu a monarquia aqui no Brasil. E aí a princesa regente ficou pressionada entre pressões políticas internas com interesses econômicos, pressões de movimentos sociais pelo fim da escravidão e também pressões externas, principalmente de países do continente europeu, que visavam ampliar seus mercados e impulsionar a industrialização dentro do sistema capitalista que os beneficiava. E a princesa regente, então, não viu outra alternativa senão assinar a Lei Áurea no ano de 1888. Podemos dizer que essa conquista na nossa história, que foi a abolição da escravidão, foi o resultado da luta de muitas gerações que não aceitaram passivamente a vida no cativeiro. Na verdade, elas lutaram até o fim por sua liberdade.